começando mais uma Anamnese da Aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e hoje ao meu lado, meu grande amigo, o professor Gabriel Ribeiro. Eu não estava pronto para essa. Eu sei. Fala, minha gente, prazer enorme, inenarrável estar aqui mais uma vez. Como sempre, com mais um aprovado. É muita felicidade, meu Deus. Eu sou muito feliz nesse curso, misericórdia. Rapaziada, e hoje mais um MED aprovado para a UERJ, a maior do Rio, com vocês, André Vuillaume. Vuillaume. Muito bom, se apresenta, irmão. Bom dia, meu nome é André Vuillaume. Muito legal. Sou estudante da Faculdade de Medicina da UERJ, a melhor do Rio. É isso, olha isso, cara. Os caras da UERJ chegam aqui com muita marra, mano. Não tem como, mas realmente a UERJ é outro patamar. Eu sinto que tá havendo um deslocamento geográfico do ego inflado. Da UFRJ pra UERJ, né? pra UERJ, claramente. Claramente, é evidente. Não isso. que o ego de vocês vá diminuir, jamais. Mas ele tá inflando no Maracanã. Tá inflando no Maracanã. A questão é que assim, cara, a gente tem 11 intermédios, né, nas costas. A UERJ tá devagar, mas isso é outro papo. André, muito obrigado por estar aqui, por ter topado fazer parte do nosso Anamnese da Aprovação e compartilhar a sua história com o pessoal que está assistindo a gente. Para começar, queria saber como é que surgiu a medicina na tua vida, cara. Você sempre quis ser médico? Você teve alguma experiência? Como é que foi isso para você? Eu acho que eu sempre quis ser médico. Minha mãe fala que desde 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu já falava que eu queria ser médico. Ela perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser médico. Ela perguntava, mas por que você quer ser médico? Eu falava, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser uma pessoa que ajuda. Eu acho que esse sempre foi o meu propósito de vida. Assim, eventualmente, eu fui crescendo e veio dúvida na minha cabeça. Eu já pensei em fazer muita coisa, já pensei em fazer engenharia, já pensei em economia, mas eu acho que essa ideia da medicina, acho que nunca saiu da minha cabeça. Cresci e a ideia sempre ficou lá. Aí, no ensino médio, eu tive que fazer uma escolha e eu falei, não, é isso mesmo. É difícil, falam que é difícil, mas eu vou fazer medicina. E você teve contato com algum médico, assim, quando mais novo, alguém da família, algo do tipo que possa ter te inspirado? Não, então, isso que é engraçado, eu não tenho médico na minha família, eu não tenho parente médico, meus pais não têm amigos médicos, não tem nenhum médico. Eu não sei porquê, desde criança sempre veio essa ideia da medicina na minha cabeça. Não tem explicação, acho que assim, é uma coisa até de outro lugar, porque assim, eu sempre quis ser medicina mesmo sem nenhum médico na família, é muito impressionante isso. É o que o Ritter fala, né, quando o bichinho da medicina pica. Eu falava isso, que era a mosquinha da medicina, né, que pica, né, perdão, e a pessoa nunca mais tira aquilo da cabeça. Mas, assim, meu lado infantil aqui dentro da minha cabeça tava pensando assim, ele é tipo igual a Hermione, sabe? Pai trouxa, mãe trouxa, mas foi pra Hogwarts, virou bruxo. É mais ou menos isso, cara. Você não tinha ali nada no seu entorno nesse sentido. Olha a infantilidade da pessoa. Entendi. Quase 40 anos. Mas é isso, não tinha nada ali, mas tinha alguma coisa dentro de você, talvez, pelas coisas que vocês vissem. Isso que ele falou, assim, minha vontade de cuidar de pessoas é uma coisa que a gente escuta bastante aqui, né? Se eu pegar você fazendo propaganda de Botox, ácido hialurônico, preenchimento e etc., eu vou atrás de você com esse vídeo. Fica essa dica. E fica essa dica para todos os meus alunos que vierem com esse papo. Tá tudo certo fazer ácido hialurônico, mas vai cuidar das pessoas, que eu vou cobrar pessoalmente que cuide das pessoas. Mas ele vai com certeza. O André é um menino de um ótimo coração. Com certeza. E aí você fala pra gente que chega no ensino médio e vê que é algo difícil. Como é que foi encontrar essa realidade? Você imaginava que seria difícil? Ou foi muito mais difícil do que você imaginava que seria? Porque essa é uma parada recorrente até. Quero depois saber também se era um bom aluno ou não, mas o pessoal acha que é uma coisa e quando vê é bem mais fundo do que aquilo. Foi exatamente isso, assim. Eu sempre fui o melhor aluno do colégio. Eu sempre tirava as melhores notas. Eu tirava as melhores notas estudando pouco. As pessoas falavam, como é que você consegue tirar a melhor nota da turma não tendo estudado nada? E é porque eu estudava normal e era isso. Mas assim, quando chegou no ensino médio, eu percebi, eu acho que se eu continuar estudando do jeito que eu estudo para o colégio, que eu estudo para as provas do colégio, eu não vou passar. E foi o que aconteceu. Eu acho que assim, eu não estava preparado no ensino médio. Assim, as pessoas falavam para mim, olha, é difícil, olha, você tem que estudar mais que o normal, você tem que estudar muito. Mas eu acho que não vinha essa realidade na minha cabeça, de que, na minha cabeça, eu era o melhor aluno do colégio, eu tirava as melhores notas, as pessoas, e era muito engraçado, porque as pessoas chegavam para mim e falavam, o André vai passar,
O André, se alguém vai passar aqui do colégio, vai ser o André. Então, na minha cabeça, a questão até que vocês falaram do ego, eu tinha um ego que super inflado, assim, eu achava que eu ia continuar estudando do jeito que eu estudava para o colégio e que ia ser mole passar para o vestibular. E foi só quando eu não passei que eu percebi que tinha algo muito errado na forma que eu estudava. Caraca, interessante. E calma, tem aí um fator que ninguém tá sabendo em casa ainda, mas que eu vou botar agora. Isso que ele falou do ego, da confiança de que vai passar, é altamente justo que você tenha essa expectativa de passar e que, pô, eu tenho chances quando você é um dos melhores alunos, o melhor aluno com as melhores notas da sala, do colégio, e você é um aluno do São Bento. Ele não tava. Quando ele fala que ele tava com a expectativa de passar, ele não tá falando disso de um lugar onde ele não podia ter essa expectativa. Ele podia ter essa expectativa. Então, assim, é natural que tenha. E aí o choque foi grande, né? E aí você fez o primeiro ano do ensino médio em pandemia, não foi? Em 2020? Foi. Eu fiz o 9º ano e o primeiro ano do ensino médio em pandemia. Eu acho que isso fez muita diferença. Não tenho dúvida. Eu não canso de bater na tecla que o grosso do vestibular é o primeiro e o segundo ano do ensino médio. É a base, é quando você está começando ali. É uma mudança de segmento que a gente chama na educação, né? Você está perdendo o início da coisa. Ele perdeu o final do médio, o que vai amarrar tudo, e o início, perdão, o final do fundamental e o início do médio, que vai começar a botar eles em outro lugar. O ensino médio, talvez vocês não percebam, né? Ciências do ensino fundamental vira 3 disciplinas, vira física, química e biologia. Então, assim, as coisas a matemática ganha mais tempos em sala de aula. Então, é uma perda muito gigante, muito gigante. Você aprende tudo de funções, por exemplo, no primeiro ano. Né? Trigonometria, tantas coisas que ficaram defasadas. Por mais que seu colégio tenha feito um ótimo trabalho ali na pandemia, a gente sabe que os colégios tiveram problemas durante a pandemia para passar o conteúdo. Mas é natural, mas recuperou bem, né? E era isso, né? Do terceiro ano, eles só recapitulavam muita matéria que a gente viu no 9º, primeiro e segundo ano. Como a gente tinha um 9º e um primeiro ano defasado, a gente ficava com muita dificuldade para acompanhar. Então, assim, é o que você falou, função, matemática básica, que o Enem, principalmente, é 90% de matemática básica. Regras 3, que até isso a gente tinha dificuldade por causa da pandemia. Então, acho que o que vocês falaram é real. Isso soma uma outra coisa que as escolas têm, e aí todo mundo vem com o mesmo papo. Ah, minha escola não prepara para o vestibular. Querido, escola não é lugar para preparar para o vestibular. Colégio é uma coisa, pré-vestibular é outra, doa a quem doer. Não era assim antigamente, eu sei. Antigamente também não tinha celular, também não tinha televisão, e hoje em dia a gente tem. Hoje em dia a vida é outra. Então, colégio não é preparatório para vestibular. E aí, a gente tem que lembrar que os colégios têm um cronograma, têm um conteúdo... Me fugiu a palavra agora, Jesus. Mas tem um programa a ser seguido. Por exemplo, no terceiro ano, a gente é obrigado a ensinar para as crianças no colégio matérias como geometria analítica, hipérbole, elipse. Isso nunca foi visto na história do Enem. Provavelmente nunca vai ser visto. E a escola não é só para o André que quer medicina, não é só para o fulaninho que quer direito. É para todo mundo. Então, ali no terceiro ano, você passe principalmente em matemática, estudando muitas coisas, vetores, introdução à limite, que eu sei que sua escola dá, várias coisas que estão no programa, que estão no... Meu Deus, a palavra... No currículo, lembrei. Pronto. No currículo, mas que não são pertinentes ao Enem. Então, na verdade, você não está estudando para o Enem. Você está indo muito bem para a escola. E as pessoas precisam entender que estudar para a escola é uma coisa e estudar para o Enem é outra completamente diferente, né? Totalmente. E tudo bem estudar para a escola. Faz parte do terceiro ano do ensino médio, que é uma etapa a ser vencida na vida. Não tem como fugir. E aí é importante que as pessoas olhem para isso e entendam. É uma etapa, ano que vem eu vou me preparar para o vestibular. Muitas vezes dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo no terceiro ano. Temos exemplos aqui, inclusive. Mas nem toda escola dá essa brecha e esse espaço para eles. Tem escola que acaba todo dia 5 horas da tarde. A gente sabe e tá tudo bem. É o projeto da escola, né? Excelente escola. Exatamente. E aí você fala pra gente que você chega ali, não passa, né? Tinha essa questão do ego que eu queria abordar um pouco mais com você. Porque imagino que você não estava esperando tomar a porrada da reprovação. Com a tua própria realidade, com a tua própria vontade. Você queria muito e você não conseguiu. E só dependia de você e você não conseguiu.
Eu acho que foi uma oportunidade de você amadurecer, cara. E muito bacana, porque eu não te conhecia até esse momento. E quando você fala isso pra mim, eu acho que é uma pessoa que entendeu uma oportunidade que a vida deu, sabe? Então, pô, é claro que você queria ter passado direto ao terceiro ano, obviamente. Só que não ter passado direto ao terceiro ano te fez perceber uma coisa que eu não tenho dúvida que vai te ajudar pro resto da vida. Que é a necessidade de reconhecer, cara, você é limitado e falho e tem que botar o pezinho no chão, entendeu? Baixar a pezinho no chão. bolinha. É, porque nem sempre a gente vai conseguir dessa forma. Então é uma oportunidade. E entrando no ano que você foi se preparar no Mini e estudar, esse começo, sabe? Do tipo, pô, cara, eu era o melhor na escola, aí eu cheguei no Mini e vi outras pessoas que já estavam lá há mais tempo. Como é que foi essa parada? Foi realmente difícil. Porque assim, no colégio eu me destacava, no colégio eu era o melhor. Não tinha nem ninguém para me comparar, entendeu? Assim, as pessoas se comparavam comigo, assim. Mas assim, quando eu entrei no curso, tinha até duas pessoas que sentavam do meu lado que eu percebia que assim, elas eram tão boas, até melhores do que eu. Elas estudavam, elas faziam tudo. Então, olhar para aquelas pessoas e perceber que todas aquelas pessoas que estão ali em volta de mim são tão inteligentes ou mais inteligentes que eu e tem tanta chance de passar, ou se não mais chance de passar do que eu, foi assim muito difícil, mas também muito importante para eu perceber que, olha, se eu continuar na mesma coisa, se eu continuar me nivelando por baixo, vai ser a mesma coisa que aconteceu no passado. Então, olha, eu posso não ser o melhor, posso não ser o mais inteligente, mas eu vou me esforçar para ser igual a essas pessoas, entendeu? Porque tinham pessoas ali que estavam há muito tempo no curso, que já tinham visto a matéria do Ritter, que já tinham visto a matéria do Léo, que já tinham visto a matéria do Bruno várias vezes, então que já sabiam muito mais do que eu. Era engraçado que durante as aulas, nas primeiras aulas do ano, o Bruno falava as coisas e todo mundo já sabia. E me dava uma ânsia, me dava uma ansiedade perceber que aquilo eu não sabia, que aquilo eu não tinha consciência do que era, entendeu? Mas aí depois, no final do ano, eu já tinha. E a mesma coisa que me dava ansiedade no início do ano, que era não saber o que era, me dava conforto no final do ano, sabendo? A minha trajetória até aqui valeu a pena, porque agora eu sei tudo que o Bruno, sei tudo que o Ritter, sei tudo que o Léo tá falando. Então acho que é isso. Pô, que relato maneiro, cara. Pô, de verdade mesmo. Que relato maneiro. Você fala com a calma, sabe? Tranquilo. Sim, e isso cai tanto naquilo que eu sempre falo, né, João? Das pessoas que querem estudar por exercício. Totalmente. Que acham que não precisa ir para a aula. E a aula é um momento para a gente muito importante, André, da construção do conhecimento para vocês terem base e aprenderem essas coisas que na escola não são trabalhadas e não são para ser mesmo, tá? E que o vestibular cobra, que o vestibular aborda às vezes com um olhar diferente do que a escola apresenta. E eu sempre falo, a gente acabou de conversar ali fora, né? O que eu acho que a gente tem de mais valioso no curso, estou falando como curso, tá? São os professores. Material, eu acho que é muito semelhante. Não posso falar do de química, claro, porque o de química é diferenciado. E de biologia também. Mas o meu material, vou falar do meu material, pronto. Como é o meu material? É um pacotão de questões. E o que faz a diferença? Acho que é como eu conduzo a aula, a apresentação das questões, as resoluções. É aquela coisa do... Pô, imagina, André, fala para as pessoas o que aconteceria se você estivesse andando na rua e você visse uma circunferência com uma reta tangente. Eu ligaria o centro ao ponto de tangência. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Muito boa, muito boa. Outro dia uma criança levou multa no condomínio dela, porque ela pegou uma caneta e ligou a roda do carro, o centro da roda do carro, no ponto de tangência. Mas é porque tem que ser feito, entende? Então, assim, eu acho que a metodologia do curso dos professores é sem dúvida, de longe, o grande diferencial. E o André aproveitou disso, né? Ele tá falando... Cara, eu acho que eu só lembro de uma aula que ele tenha faltado, mas deve ter sido algum motivo importante, que ele estava lá toda semana. E a aula é o momento mais importante nessa construção, que a Lara também falou no podcast dela, que ela construiu conteúdo para ser aprovado, que ela não tinha, mesmo tendo vindo de uma excelente escola. E esse é o grande diferencial, na minha opinião. Se não tiver base, se não tiver conteúdo, não tem a menor chance de conseguir a aprovação. Porque eu sempre falo, eu sei matemática do Enem, André, eu sei matemática da UERJ, ou da FUVEST. Qual é a matemática que eu sei? Matemática. É matemática, exato. E é isso que exatamente isso que ele acabou de falar. Coisas que ele não sabia fazer, coisas que ele não sabia responder, e que as pessoas respondem numa velocidade assustadora, que as pessoas acessam as informações
como o nome... Monocotiledônio. Da onde que essa pessoa tira essa palavra rápido da cabeça, gente? Então, é muito assustador. E isso... Pô, isso dá uma lenha na gente, né? Você tá com a fogueirinha ali morta, aí vem um e responde um negócio rápido, bluf, já joga um pedacinho de graveto ali. E o negócio vai inflando até o momento que você tá pegando fogo também. Porque você vê que você... Não é que você... Não sei se a palavra seria tá pra trás, mas você tá... Você vê que você tá lento no processo, que você tem que se acelerar e correr atrás. Isso é muito importante. André, você tava no colégio e aí você já era o melhor aluno, pô, já tava se destacando. E como que foi chegar ao final do ano e não ter passado? Porque eu entendo que na sua perspectiva, cara, você olhava pro seu ambiente e falava, pô, cara, eu já tô muito bem aqui. Então é natural que eu seja aprovado para medicina no vestibular. E seu colégio era um colégio difícil. Como é que era isso para você? Porque foi essa questão, né? Eu estava no colégio, eu tirava as melhores notas, os professores falavam, se alguém tiver que passar, vai ser o André. Os alunos falavam, os meus colegas de classe falavam, se alguém vai passar, vai ser o André. Com certeza o André vai passar. Se passar, vai ser o André e mais alguém, entendeu? O André vai passar. Então foi muito complicado para mim essa questão do meu ego, deixar esse ego de lado. E no colégio era muito diferente, né? Porque, assim, no colégio tinham pessoas que queriam coisas completamente diferentes. Tinha gente que queria engenharia, tinha gente que queria português, tinha gente que queria direito, tinha gente que queria medicina. E todo mundo sabe que medicina exige um esforço maior. Por quê? Porque é um vestibular mais difícil, é um vestibular concorrido. Então, quando eu estava no colégio, eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha esse enfoque. Eu estou aqui... mas eu tenho que ser melhor do que eu estou sendo aqui. Porque eu não estava me comparando com as pessoas que queriam medicina. Eu estava me comparando com todo mundo. Sim. Foi quando eu entrei pro Mini, foi quando eu entrei pro curso, e todo mundo ali queria medicina. Então a régua tá muito mais lá em cima. As pessoas estavam ali do meu lado, estavam estudando, sabendo coisas, às vezes mais do que eu sabia. Pessoas que estavam ali do meu lado, que tinham conhecimento às vezes maior que o meu. Igual ou maior, pessoas que tinham tanta chance de passar quanto eu, se não mais chance de passar. Então, deixar esse ego e perceber que a medicina exige mais de mim, exige um esforço maior de mim do que o colégio exigia, foi difícil. E só foi quando eu entrei para o curso que eu percebi isso. Foi só quando eu reprovei que deu aquele estalo. Olha, o que eu fiz no terceiro ano, o que eu fiz no colégio, não é o suficiente. Quando eu entrei para o curso que eu percebi mais ainda que não era suficiente. Porque eu estava ali com pessoas que queriam o que eu queria, queriam medicina, pessoas que eram muito boas, que durante a aula os professores falavam qualquer coisa e já davam uma resposta assim rápida, entendeu? Porque... De uma resposta absurda, né? De alguma coisa muito fora da caixa. Exato, porque as pessoas já estavam ali, às vezes, há vários anos, já tinham visto aquela matéria, a matéria do Ritter, a matéria do Léo, a matéria do Bruno, há muito tempo. Então, tinham um conhecimento, às vezes, até muito maior do que o meu. Então, quando eu entrei para o curso, eu percebi que essas pessoas, às vezes, tinham conhecimento maior que o meu, que elas davam as respostas muito mais rápido que eu, que elas acessavam as informações muito mais rápido que eu. Foi muito difícil, me dava uma ansiedade muito alta, muito grande. Mas, na minha cabeça, mesmo com ansiedade, eu pensava assim, não, essas pessoas são melhores que eu, elas têm um conhecimento melhor que eu, elas estão aqui, elas têm tanta chance de passar quanto eu, ou mais, mas eu vou me esforçar para ser igual a elas. Eu vou me esforçar para que no final do ano, quando o Bruno, quando o Léo, quando o Ritter voltarem às matérias do início do ano, eu possa dar uma resposta tão rápida, ou se não mais rápida, que essas pessoas. Então era isso. Isso é muito bacana, porque tudo que você falou pra mim resume uma palavra, que é o ambiente, né, cara? Você tava num ambiente ali onde todo mundo queria medicina e onde todo mundo tava empenhado realmente em passar pra medicina. Você tava na sala de aula do Mini, você sabe que o pessoal dentro do Mini, todos os alunos estão levando aquilo ali muito a sério. Então você leva o sarrafo muito alto. E você começa a se contaminar, no bom sentido, se influenciar, melhor falando, com outras pessoas que estão vivendo aquilo ali. Talvez há mais tempo que você, talvez ao mesmo tempo que você, mas que estão vivendo aquele processo de verdade. Então elas sabem exatamente o que é não ir bem no simulado, o que é ir bem no simulado, o que é não conseguir fazer uma questão difícil e tudo mais. Então a importância do ambiente, eu acho que, resumindo, na minha cabeça, a sua frase é isso, cara, o ambiente do Mini foi muito importante para você perceber que, sim, eu sou um cara bom, mas tem como ser melhor e tem gente melhor que eu e eu preciso melhorar. A grande parada pra mim é a gente achar que já tá bom
e simplesmente fazer como talvez você tenha feito no seu terceiro ano. Ah, cara, eu já tô bom. E é isso aí, sabe? E queria saber do Ritter, essa percepção do aluno que realmente é bom, que é com certeza o caso dele, mas que simplesmente senta nesse, eu já sou bom e valeu. É o cobertorzinho da inteligência, né? Sou bom. Eu sou bom. Se cobra ali no confortinho dele e não faz nada. E não passa, porque o que o André tá falando, no final das contas, também chega naquilo tudo que a gente fala em toda oportunidade. Quem passa é o esforçado, né? O André já tinha a inteligência, já era bom, já tinha uma base ótima lá, e se esforçou. O que aconteceu, é o casamento perfeito. Passou. É o casamento perfeito, exato. E isso que ele tá falando, que você tá falando lá, de você chegar e cair na real pelo ambiente, né? A história da cultura. Eu até brinquei uma vez, falei que é igual o iogurte, né? Quando você pega um pouquinho do iogurte velho e bota no leite novo para ele virar iogurte também. É exatamente isso que acontece todos os anos. E o que eu acho mais maneiro disso tudo é que quando você chega no curso e você tá com menos conhecimento, menos afiado às vezes, para responder rápido, como o André falou, e você vê todo mundo respondendo, e aquilo vai te botando lenha, e aquilo vai te botando lenha, você tá progredindo. Em algum momento, e vocês podem ser sinceros, e todo mundo do Mini pode comentar aqui embaixo dizendo o que eu tô falando, confirmando o que eu tô falando. Não existe um clima de concorrência, não existe um clima de tô competindo com A, com B, blá, blá. As pessoas não sei se a palavra se retroalimentam, aquela coisa assim, eu te provoco, você me provoca. E não é uma provocação é de provocar no sentido de empurrar mesmo, assim, de tipo, sai dessa zona de conforto, olha onde que eu tô. Aí você fala, olha onde que eu tô. E isso o tempo inteiro. E essa cultura, ela vai se plantando, graças a Deus, e se perpetuando há anos, assim. A gente é muito feliz com isso, porque eu acho que é isso que move vocês pra frente, né? A sensação que eu tenho, eu lembro do meu ano de Mini 2019, que era como o Flamengo do Jorge Jesus. A gente tava jogando... Aí você me quebrou. Não, que isso, Ritter. Era incrível, cara. Era mágico, cara. Então... Jorge Jesus é dupla sertaneja? Pelo amor de Deus. Mister, você que tá assistindo, eu te amo, Mister. Pô, obrigado por tudo, Mister. Então, você é flamenguista? Sou. Então você vai entender. A sensação quando a gente chegava na aula era que tava todo mundo jogando junto, entende? Aí era, pô, Arrascaeta tocando pro Gerson, o Gerson tocando pro Bruno Henrique cruzando pro Gabigol, gol do Gabigol, entende? É exatamente essa sensação. Pô, cara, como é bom vivenciar uma aula dessa. Quando o professor, Ritter, Alcides, Léo, Bruno, eles estão ali dando aula, eles estão comandando a gente e a gente vai construindo o conhecimento, porque a gente sabe aquilo ali, a gente está estudando aquilo ali. E é incrível, cara. Sem brincadeira, Ritter, é exatamente essa sensação. Então, quando você chega ali naquele ambiente do Mini, que tá todo mundo respondendo, todo mundo se ajudando e... Assim, queria até que você falasse, respondesse se você sentia esse clima de competição, porque não era. Pra mim, e olha que eu tô falando isso já tem 6 anos, cara, era uma sensação do tipo, a gente tá jogando junto aqui pra ser campeão da Libertadores, pô. Só pra traduzir pra quem não entendeu, é tipo a banda da Beyoncé, o balé dançando lá pra Beyoncé brilhar, tá? Eu só fiz um paralelo adaptado. Continue, perdão. Eu tinha exatamente essa sensação, porque assim, embora todo mundo ali quisesse medicina, era uma turma muito heterogênea, né? Assim, tinham aqueles que eram melhores na matéria do Ritter, tinham aqueles em matemática, tinham aqueles que eram melhores em física, tinham aqueles que eram melhores em biologia. E nunca tinha uma sensação de competição, assim. Se tinha, era no bom sentido. Era o cara que acertava todos os exercícios do Ritter. Não tinha uma competição entre eu e ele. Eu não vou falar, eu vou passar, eu quero que eu passe, e ele não. Nunca teve isso. Nunca teve. Mas o que era? Eu chegava nele, eu estava com uma dúvida numa questão, perguntava para ele, você pode me explicar essa questão aqui, por favor? Durante a aula mesmo, assim, às vezes o Ritter estava explicando a questão e eu falava, eu não entendi. E ele me ajudava, porque eventualmente o meu colega, tinha maior facilidade. Às vezes o colega tinha maior facilidade em biologia. E eu nunca senti um clima de competição. Eu senti, eu acho que é o que o Ritter falou, um clima assim de retroalimentação. Eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser igual ao cara que acerta todas as questões. Eu quero ser igual ao cara que fala as respostas na aula do Bruno antes do Bruno sequer fazer a pergunta, entendeu? Então, assim, não era uma competição ruim. Era uma competição boa para todo mundo ali passar. Porque, assim, eu acho que o ideal, o que todo mundo quer, o que os professores querem, o que os alunos querem, é que todo mundo do Mini passe. Junto. A gente quer que no ano que eu passe, que eu
estou na UERJ, eu queria que todo mundo da minha sala estivesse na UERJ. Porque, assim, a turma era excelente, todo mundo se ajudava. E o ideal é que todo mundo tivesse, é o que a gente quer. E faz diferença, cara. Faz muita diferença quando vocês vão junto pra faculdade. Eu sei porque uma grande amiga minha do Mini foi junto comigo pra FRJ e não tenho dúvida que minha faculdade foi diferente por conta disso, sabe? Então, quando a gente joga junto assim, é muito bom, cara, muito bacana. E, assim, Ritter, você tem essa percepção na tua aula deles fazendo essa dinâmica? Tenho. Mas na aula eu costumo... Por mais que eu tenha essa percepção, que eu vejo muito isso que o André falou assim, me ajuda aqui com essa questão, lá. Eu tenho uma mania feia que eu falo assim, quando eu vejo isso acontecer, eu falo assim, pergunta pra mim, eu sei mais do que ele. Mas eu juro por Deus. Isso é uma questão minha. Fora da minha aula, eu acho que é o que todo mundo tem que fazer, porque quando você está ensinando, você está ajudando, que você está trocando ali, eu acho que vocês crescem muito nesse momento. Mas durante a minha aula, eu sinto que é minha obrigação. Sim, claro. Entrar nessa discussão. Por mais que a outra pessoa possa responder certo, vá responder certo, mas é para ter certeza, se eu tô vendo aquilo ali, eu não sei se eu cheguei a falar isso pra você, ou se você lembra de eu falando isso em algum momento, mas é uma coisa que eu falo assim, em todas as aulas, quando eu vejo duas pessoas conversando. Eu falo, pergunta pra mim que eu sei mais do que ele. E é só pelo carinho claro. E cuidado, zelo, né, de poder ter certeza de uma resposta certa que talvez corrija o problema para duas pessoas e não só para uma. Exatamente. Entende? Mas essa troca que eles fazem entre eles é impressionante, assim, é um negócio absurdo, de caderno, de Anki, de não sei o quê. E você usava algum recurso desse? Anki, resumo? Então, eu uso o Anki e eu uso até hoje. E na faculdade mesmo as pessoas espalham os Ankis, né? Sim. Eu acho que no curso faziam isso e na faculdade continuam fazendo. Eu fazia flashcard, eu fazia Anki. Tinha um aplicativo que o Alcide mandou até no grupo que eu usava também, que era o Forest. Nossa, o Forest. O Alcide, ele é fã do Forest. Eu usava. Sabe qual é? Claro, a gente vai cortar esse pedaço, que isso é um grande segredo do curso, a gente não quer compartilhar. Ah, é? Sacanagem. Cara. Que aplicativo? Ah, é o que bloqueia. É o que bloqueia. Florestinha, cara. Eu realmente eu achei que era verdade isso. Eu também. Eu também. Realmente um segredo. Aí eu falo, Alcide, cara, você está criando floresta digital, ele. Não se mete. Ok. Mas aí você tá fazendo o que eu falo pra eles. O cara tem 30 anos de sala verdade, de aula. É tá verdade. no nome fazer. Não, Vem João baixar. Na sua motoca querer falar para os... Florestinha, Alcide. Florestinha, Alcides. Eu confio no Alcides. Eu também. Eu vou baixar o Forest hoje. Vou voltar a usar. Hoje, agora. Mas, mano, voltando aí pro seu ano. Então, você chega ali com uma defasagem em relação aos alunos do Mini. E você percebe isso, corre atrás. E em qual momento do ano você percebeu que agora eu tô na briga? Eu acho que é a partir dos simulados, né? Simulados. A gente faz os simulados toda semana e foi quando eu comecei a ter mais de 40 em matemática, mais de 40 em naturezas, 43 em linguagem, que eu percebi, não, agora tá bom. Porque no início do ano eu fazia os simulados e me dava uma ansiedade perceber que eu não estava tirando as notas que eu queria. Às vezes eu tirava 33 em naturezas, 34, às vezes eu tirava 32 em matemática. E quando eu comecei a tirar mais de 40 nessas matérias, foi quando... A criança que faz simulado em março é a mesma criança que fez o Enem no ano passado? Sim. A criança que faz o simulado de abril é a mesma criança que faz o simulado do ano passado. O cara tirou 33 no ano, tá querendo no segundo simulado tirar 40, André? Isso é normal, isso é natural. A gente sempre fala pra eles, o primeiro simulado vai ser horroroso, o segundo vai ser horroroso, o terceiro vai ser um pouquinho menos horroroso. E o negócio vai melhorando progressivamente. Aí você viu esse momento chegar mais ou menos em que época do ano? Quando que você falou assim, saí do 33 pro 40? Quando que foi? Eu acho que foi assim... quando todos os professores já tinham acabado todas as matérias. Mais ou menos assim, no meio do ano. Julho, mais ou menos. Julho, eu já estava tirando mais de 40. Foi nesse momento que eu percebi, agora eu estou no jogo. Entendi. Agora eu estou competindo para vencer. Porque os professores já tinham terminado as matérias, a gente já tinha uma base forte, já tinha orientação boa, então a partir daquele momento eu já tinha toda a competência para poder tirar mais de 40. E eu tentava sempre ser o melhor. Então, assim... não é que eu tinha que tirar mais de 40 no terceiro simulado, ou mais de 40 no segundo simulado. Mas se eu tirei 40 no terceiro simulado, eu quero tirar mais de 40 no quarto. Então, acho que era isso. E a partir do meio do ano foi quando eu comecei a tirar essas notas melhores.
E o que surge na minha cabeça nesse momento, quando você percebe que tá no jogo de novo, é o que você fez pra não deixar teu ego crescer novamente. Porque se isso já era uma questão pra você, quando você percebe que tá na briga de novo, isso pode voltar a ser uma questão. Eu acho que pra mim, embora eu tivesse no jogo, eu percebia que qualquer deslize, qualquer coisa, se eu deixasse o meu ego aumentar, se eu falasse agora eu vou passar, eu acho que no ano passado, nunca teve um momento que eu falei, não, eu vou passar. Nunca teve. Eu acho que assim, eu tentava ser o melhor, eu tentava ser melhor do que eu era, tentar ir nos simulados melhor do que eu era, mas nunca tinha essa questão, eu vou passar. Porque eu acho que quando eu falo eu vou passar, é nesse momento que esse ego aumenta. Foi o que aconteceu no terceiro ano, foi o que as pessoas falavam pra mim, o André vai passar, e foi como deixou o meu ego aumentar. Então, embora eu falasse, eu estou no jogo, estar no jogo é diferente de eu vou passar. Totalmente. Totalmente. Cara, é de uma clareza mental muito boa isso aí que você falou, cara. Parabéns. De verdade mesmo. Fala. Cara, isso pra mim eu tô quase chorando de emoção. Não, é muito bacana essa conversa, porque é uma clareza mental do processo, cara. Absurda. E você é muito calmo. Parabéns. Muito isso é ótimo. calmo, é. Mas sempre desde que eu conheci, Sim. né? Ano passado. Mas tem duas coisas aí que eu acho que são importantes, né? Eu acho que dá pra pegar um recorte de todos os podcasts que eu participei aqui, em que eu falo assim, a gente vê pelos números que a pessoa tem chance de ser aprovada, mas certeza a gente nunca tem. E ainda brinco, porque Mercúrio pode estar retrógrado. E por aí vai. E assim, certeza não tem como ter. É isso que você falou. Pode dar um deslizezinho e, ops, não passou. Acontece. Inclusive, acontece com mais frequência do que a gente gostaria que acontecesse. É verdade. E isso me joga num outro lugar, que eu acho que também é clássico de todo podcast meu aqui, que é reclamar da galera da internet. Não sei se vocês já viram, não sei se vocês já tiveram o desprazer, porque como o meu algoritmo entende que eu trabalho com vestibular, ele me apresenta muitas coisas relacionadas ao mundo do vestibular. E aí, eu falei isso essa semana em várias turmas. Várias, 6. Várias, muitas turmas, 6. O que eu falo sempre é dessa galera de internet. Vê se os vídeos não começam assim. O que fazer para ser aprovado em medicina? Você tem que fazer isso, porque eu fiz isso, estou matriculado na UFRJ. E você não pode fazer isso, porque isso. E as pessoas, e os alunos que estão na medicina no primeiro ano, no segundo ano, falam com uma propriedade absurda, como se eles tivessem certeza no ano anterior de que eles iriam passar. E o que eu falo pra todo mundo é, até o momento do resultado, tá todo mundo assim, não deu pra mim, não foi meu ano, eu não passei, passei. Siga o que eu tô falando que você vai passar no vestibular. Cara, isso é um negócio que me incomoda muito. E o André, com todo esse conhecimento, com toda essa performance que ele tá falando, com toda essa base, ele falou, hora nenhuma eu tinha certeza que eu ia passar. Ninguém tem certeza que vai passar. E aí dá 10 segundos e o cara tá postando vídeo no TikTok e no Instagram ensinando como passar em medicina. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fica aqui minha indignação. Fica a indignação do professor Gabriel Ribeiro. Mas, André, voltando para esse momento que você percebe que tá na briga e tudo mais, como é que você tava no ano em relação a cansaço? Sabe, tipo, o cara tava muito cansado, ou não, João, eu fiz atividade física ao longo do meu ano inteiro, então eu tava mais tranquilo, minha mente tava de boa. Compartilha isso com a gente. Não, assim, o cansaço, assim, o estresse mental, não é só o cansaço, o estresse mental, Sim. a ansiedade, o cansaço físico, tudo chegava assim, no final da semana eu tava completamente morto. Assim, eu acho que isso é muito do vestibulando de medicina, né? O vestibulando, ele quer estudar muito, ele quer fazer todos os exercícios, ele quer ver todos os vídeos. E pra mim não era assim. Pode ser que para algumas pessoas sejam, mas pra mim não era. Quando chegava nesses momentos de cansaço mental, de exaustão mental, eu tinha essa clareza pra mim, eu percebi. Se eu continuar estudando agora, se eu continuar fazendo exercício, se eu continuar vendo os vídeos, eu não vou reter essa informação. Não vai ser tão produtivo pra mim. Eu prefiro dormir mais cedo, eu prefiro, às vezes, pegar um domingo, um sábado, poder não fazer nada, só descansar, porque senão na semana seguinte eu não vou ter capacidade mental, intelectual porque toda semana é um conteúdo novo. Então, se eu não tenho capacidade mental para pegar aquele conteúdo da semana,
é como se só depois de muito tempo eu fosse pegar, entendeu? Então eu tentava, todo ano, todo momento, toda semana, não chegar ao ponto de exaustão mental. Porque eu sabia que esse cansaço é acumulativo. Então, se no final de uma semana eu estava cansado, estava exausto mentalmente, na semana seguinte, isso ia acumular. Eu ia ficar exausto e eu ia ficar mais exausto ainda. Ia chegar no final do ano, ia chegar no Enem, ia chegar na UERJ, e eu não ia ter cabeça para poder fazer a prova. Então, eu tentava sempre me monitorar para não ficar cansado, para não ficar exausto, porque senão ia chegar na hora da prova e eu não ter capacidade mental para fazer aquela prova. Exatamente isso. E em relação ao seu ano assim, inteiro, você fez atividade física, você perdia muito tempo no celular, por exemplo. E cuidado, não tem uma resposta certa, tá? É a história de cada um e é isso que a gente tá fazendo aqui, extraindo a anamnese mesmo para saber como que você fez. Não, assim, atividade física eu parei completamente. Eu, no terceiro ano, no segundo ano, fazia academia, fazia esporte. E quando eu entrei pro Mini, eu parei completamente. Não por uma questão, assim, de achar que a atividade física não vai valer, mas por uma questão minha mesmo. Às vezes, eu preferia pegar o tempo que eu ia fazer atividade física para poder estudar. Eu sei que isso não é... Sim. Às vezes, para outras pessoas, isso não vai ser... vai ser muito prejudicial, mas para mim foi a forma que eu achei. Porque, no meu ver, a atividade física não foi tão perder a atividade física não foi tão prejudicial, mas para outras pessoas podem ser. Concordo totalmente com você. A gente fala sempre, né? Não tem regra, né? Exatamente. Ou melhor, tem coisas que tem regra, mas muitas não tem. Sim. E, cara, E por favor. Na questão desse usar o celular, eu usava, no terceiro ano, no ensino médio, eu usava Instagram, usava TikTok, Twitter, tudo. Quando eu entrei no Mini, a primeira coisa que eu fiz foi apagar tudo. Tudo. Eu não usava mais, eu apaguei o Twitter, apaguei o Instagram, apaguei o TikTok, eu não usava mais nada. Porque, assim, às vezes é uma coisa inconsciente. Você tá vendo Claro. lá, você tá passando aqueles rios, aqueles vídeos, e você não percebe que você... Às vezes você tá passando lá 2 horas e você não percebeu que aquilo tomou tanto o seu tempo. Então, eu acho que, assim, para uma pessoa que não tem esse controle tanto quanto eu tinha, o ideal é fazer o que eu fiz, apagar tudo e é isso. Você tá falando com alguém que é exatamente assim. Eu também. Então, é complicado. E o que eu acho que o pessoal às vezes quer é tentar batalhar contra a própria tentação. Cara, beleza, você pode até querer desenvolver um autocontrole aí em determinado momento, só que você tá na fase que você precisa passar no vestibular, entende? Então é melhor você excluir tudo isso. E só de excluir e viver sem isso, você já vai estar desenvolvendo autocontrole suficiente para depois, lá na frente, você ter a maturidade de ter o celular com os aplicativos ali e não mexer. Não queira fazer 2 desafios grandes de uma vez só, porque a chance de dar errado é grande. Pra mim, isso entra num campo do... Eu vou falar por mim, tá? Com certeza. Vou dar um exemplo. Eu parei de fumar tem quase 20 anos. Tu fumava, né? Eu fumava muito. Fumava, tipo, 2 maços de cigarro com 20 e poucos anos. Era muito e muito novo. E desde então, eu nunca mais botei um cigarrinho na boca. Porque eu reconheço que eu sou um viciado. E se eu botar um cigarro na boca, vai ser pra voltar a fumar. E eu acho que o grande problema de quem dá uma baixadinha no TikTok ou no Instagram rapidinho é mais ou menos no sentido do ser eu não sei se a palavra certa é viciado, mas talvez tenha uma palavra mais apropriada, mas é ser alguém que não consegue controlar aquele uso. E eu falo, o TikTok e o Instagram são 2 vórtices temporais assustadores, porque assim, ó, você abre o aplicativo, tá sol brilhando, você levanta a cabeça, noite. Cara, o tempo passa e você não vê o tempo passar de uma forma assustadora. Aquilo ali é um vórtice temporal. E aí, se você não sabe fazer um bom uso daquilo, que é o que eu falei que eu não sei fazer do cigarro, é melhor não usar. É melhor fazer como o André, deleta, tira. Eu deletei também, porque eu não sei fazer bom uso dessas redes, vamos falar assim, não dá pra mim. E aí a gente vê, né? Tem gente que já passou aqui, sentou ali e falou, não, cara, eu conseguia ficar de boa, era até legal pra mim, meia horinha antes de dormir, 20 minutos antes de dormir, ficar vendo TikTok e tal, e tem gente que não consegue. Então, eu concordo com isso que o Ritter fala sempre, cara, não existe uma fórmula, cuidado com quem tá tentando te vender uma fórmula, porque não existe. Aqui, você tem uma porrada de episódio que tá te mostrando realidade diferente, contexto diferente, pessoas diferentes, que conseguiram passar pra medicina, sabe, fazendo aquilo que tem que ser feito, mas com personalidades diferentes.
Então, não se prenda muito a esses paradigmas, esses dogmas do tipo, faça isso, não faça aquilo. Você tem que descobrir o que é melhor pra você. E aos poucos você vai descobrindo e vai desempenhando melhor, entende? E, por exemplo, você falou isso de ter retirado a rede social. Quando você retira, você entra no mini retira. Provavelmente você começou a ver um desempenho melhor na sua vida, certo? Porque a vida te dá feedback. Essa é a parada. E ao longo desse feedback você vai vendo, pô, eu fiz isso aqui? Beleza, mudei dessa forma, melhorou. Então já sei onde eu tenho que mexer. E assim vai pra tudo, eu acho, né? E aí, beleza, você chegou ali, meio do ano, tô com chance de passar, voando nos simulados, tentando não ficar cansado. Como que você lidou com a ansiedade de estar chegando próximo à prova? Assim, eu não sou uma pessoa muito confiável para falar de ansiedade, porque realmente o ano passado foi um ano de muita ansiedade para mim. Olha, o cara extremamente calmo, sabe? Tipo, eu não imagino, você tá aqui extremamente calmo, eu não imagino você ansioso, moleque. E você não vai acreditar, pra todo mundo. Pra todo mundo que passou, inclusive. Incrível. Caraca. Pasme. Fala. Eu acho que, assim, é normal ficar ansioso. Eu fiquei muito ansioso. Mas você não pode deixar aquela ansiedade de consumir. Porque a ansiedade, chega um ponto da ansiedade que ela é paralisante. A ansiedade, ela é paralisante. Patológica. Uma coisa é a ansiedade, tipo assim, eu decaí um pouco no simulado, mas você fica ansioso para poder ir melhor nos próximos simulados. É normal, é uma coisa normal. Mas agora, essa ansiedade crônica, em que você fica paralisado, que você não consegue estudar, que você fala, por que eu estou aqui? Por que eu estou estudando assim, se eu não estou melhorando, se eu não tô... É muito comum, mas você não pode deixar aquela ansiedade consumir. Eu acho que para mim foi muito isso. Eu tinha ansiedade crônica, eu sentia que a ansiedade em alguns momentos me paralisavam, mas eu não deixava ela me consumir. Ela me paralisava, mas eu falava, eu não posso parar. Se eu parar, eu não vou conseguir recuperar. Então, assim, a ansiedade vinha, eu às vezes saía, é o que eu falei, eu deixava o sábado sem fazer nada, o domingo sem fazer nada, porque eu percebi que se eu ficasse aquele momento ansioso, aquele momento cansado, eu não ia evoluir. Então, assim, eu pegava esses tempos livres para poder me acalmar, para poder ficar menos ansioso, para poder ficar menos cansado. Então, foi a forma que eu descobri para poder não ter esse burnout, né? Que normalmente acho que todos os vestibulantes de medicina em algum momento vão ter, quase todos, esse burnout. Entendo. Quando você fala... Engraçado que ele falou já de descansar 2 vezes. Quando chegava à noite que ele estava muito cansado, ele parava. Ele deixava de ir para academia, às vezes, para fazer exercício, não sei o quê. Agora ele está falando de descansar. O que você fazia para descansar? Só para eu saber, assim. É deitar e dormir? Na maior parte do tempo era deitar e dormir. Pô, você já tá pronto pra ser médico, cara. Porque esse é o nosso descanso mesmo. Tá prontinho, cara. É isso aí. Porque era isso, né? Eu deletei todas as redes sociais, eu me afastei do mundo inteiro, então, assim, o tempo que eu tinha pra descansar era deitar e dormir. Era isso. Eu entendo totalmente o que você tá falando, cara. Porque, assim, tem gente que descansa caminhando e tal. Só, cara, tem um momento que você tá tão cansado, irmão, que você só quer deitar e dormir. Pelo amor de Deus, me deixa em paz, cara. Eu sei exatamente o que você tá falando. Eu perguntei porque eu acho que não existe nada mais descansar do que deitar e dormir. Pô, deitar e dormir é maravilhoso. E aí isso junta tudo que a gente tá falando, porque tem muita gente que fala pra mim assim, não, vou dar uma descansadinha e fica em rede social, fica no TikTok, fica no Instagram. Enquanto você descansava e recuperava o seu corpo pra estudar de novo, eu acho que quando você tá em rede social, isso aumenta, eleva seu nível de ansiedade. Aqueles vídeos rápidos, não sei o que, um monte de gente falando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, porque o algoritmo vai te entregar vestibular. Eu acho que você acabou não descansando. Cara, acho que você potencializou. O meme, quando você fala, que vem na minha mente, é aqueles vídeos que tem um falatório e do nada fica mudo, sabe? Sim. Porque é isso, cara. Quando a gente tá no meio digital, você tá lendo, é como se tivesse um monte de voz na tua cabeça. Cara, aquilo ali é meio perturbador, mano. Entendeu? Pô, telas em geral. Né? Exatamente. Tanto que você vê a recomendação do pessoal de pediatria para criar sem tela as crianças, porque isso realmente faz diferença na criação. E, querendo ou não, o pessoal com 18, 17, 19 anos, eles ainda estão com formação ali neuronal. Então, a pessoa tem que tomar cuidado. E que bom que você fez isso, filho. Porque você parece uma pessoa muito calma hoje em dia, muito tranquilo, e tá aprovado aí, vai ser médico. Parabéns por isso. Aí chegamos ali mais para perto da prova, Enem, principalmente. Como é que foi para você? Foram 2 dias tranquilos ou não? Pô, tive problema na prova. Compartilha com a gente. Nos 2 dias a prova foi bem tranquila para mim.
Eu acho que o maior problema foi o dia entre provas. É aquela coisa, os professores do Mini, eles sempre dão a dica. Não corrija questão do primeiro dia. Cuidado, dica não. É Ordem. uma ordem. É uma ordem. É uma ordem, é uma ordem. Você que está assistindo, porra, desculpe, não corrija, pelo amor de Deus, pode voltar. Desculpa só pra citar, no episódio da Lara, ela falou que depois ela já não corrigiu, tava em paz, não sei o que, blá blá. Aí quando passou a UERJ, ela foi corrigir. Aí tinha uma questão lá de português que ela marcou, sei lá, D. Todos os cursinhos tinham marcado D. Aí quando saiu o gabarito do Enem, não adianta de nada. Cara. E aí, imagina isso entre provas. Não, tá maluco. Isso é Entre provas não dá. Vai. Mas eu acabei não acatando essa ordem. Isso aí, parabéns. Parabéns. Tá aprovado, tá? Você não pode gastar, a gente pode gastar, você não pode gastar. Vai lá. E acabou que eu não consegui, até por essa questão da ansiedade que eu falei pra vocês, que eu tenho ansiedade crônica. Então acabou que eu corrigi a questão, e assim, eu corrigi, e é impressionante. E 10 gabaritos diferentes, 10 gabaritos extraoficiais diferentes. Cada gabarito era diferente. Sim. Com uma explicação diferente que fazia Tinha sentido. uma questão que eu lembro até hoje, uma questão de português, que eu corrigi em uns 5 gabaritos diferentes. Nos 5 gabaritos diferentes, falavam respostas diferentes. Um falava E, outro falava B, outro falava C, outro falava D. Ele fala, nenhuma delas era o meu gabarito. Uma delas era o meu. Exato. Eu vou confiar nesse aqui, ó. E eu aprendi no dia entre provas, na semana entre provas, eu aprendi que não pode, e aí depois da segunda prova, para a UERJ, eu falei, não. Graças a Deus. Agora não. Eu aprendi com o meu erro. Eu não vou corrigir os gabaritos extraoficiais. Agora esquece o Enem e vamos para a UERJ. E assim, você foi para a UERJ, tá na UERJ, parabéns por isso novamente. Mas você não deixou para se preparar para a UERJ só depois que passou o Enem, né? Ao longo do ano inteiro você estava em contato com a prova da UERJ, com as questões da UERJ, com as aulas da UERJ. Como é que foi isso para você? Você consegue ter essa dimensão do tipo, cara, se eu não tivesse feito essa preparação ao longo do ano inteiro para a UERJ, eu não teria conseguido performar bem? Você consegue perceber isso? Então, eu fiz o projeto UERJ, né? Uhum. Eu fiz Química, Biologia e Redação do projeto UERJ. E eu acho que, assim, tem colegas meus que são da minha turma da UERJ, do Mini, que não fizeram o projeto UERJ e passaram. Alguns que até vieram aqui e falaram isso. Mas eu fiz. E eu acho que, pra mim, foi essencial o projeto UERJ. Eu acho que se eu não tivesse feito, eu não teria passado. Até porque eu passei por muito pouco, né? Eu passei na reclassificação. Então, às vezes, foi uma coisa que o Alcides falou em uma aula específica do projeto UERJ, uma coisa que o Bruno falou especificamente. E não me entendam por mal, não é uma coisa que eles não falam nas aulas normais. Eles falam nas aulas normais. Mas quanto mais aula você tem ao longo do ano, quanto mais vezes aquilo passa pela sua cabeça... Mas você estuda? Uma aula é estudar, né? Você está estudando naquela aula do projeto, orientada, direcionada para o UERJ. Desculpa, quanto mais você estuda... É exatamente isso. Quanto mais você estuda, mais aquilo fica na sua cabeça. Então, para mim, foi essencial o projeto UERJ, ou seja, ao longo do ano inteiro. Eu tive contato com o UERJ. Em março, eu fiz a minha reunião com o Alcides. Em março, o Alcides falou, olha... você tem mais chance de passar para a UERJ. Então, assim, ele não falou assim, foque na UERJ, esqueça o Enem. Ele só falou, baseado nas suas notas antigas, baseado nas suas questões dos simulados, eu acho que a sua chance é melhor para passar para o UERJ. E naquele momento que o Alcides falou isso, não sei se ele estava prevendo alguma coisa, ou só se aquilo ficou na minha cabeça, essa questão dele ter falado que eu ia passar para a UERJ, foi naquele momento que eu virei a chave e falei, olha, eu vou continuar estudando para o Enem, não tem jeito. Mas a UERJ é meu foco agora. Então, vou fazer o projeto UERJ, eu vou fazer todas as redações da UERJ, eu vou focalizar principalmente nas redações da UERJ, eu vou fazer todas as questões dos simulados antigos da UERJ, porque é o que eu queria e era o que o Alcides falou que eu tinha mais chance de passar. E deu certo, né? E deu certo. E no final, o André construiu chances de passar em tudo, né? Ele falou que estava performando super bem. Você fez quantos acertos em matemática? No Enem? No Enem em si. Eu acho que eu fiz 41 acertos. 41 acertos. 41 acertos. Só tinha chance na UERJ, assim. E aí, é o que eu tô falando, né? Ele estava direcionado para a UERJ, mas o Enem ainda tem quantas vagas para medicina? 5 mil? Sei lá. Muitas vagas. E a UERJ 57. Claro. Então, não dá para descobrir as duas frentes, né? E você estava cobrindo bem as duas. No final das contas, foi para a UERJ. E ele falou que passou na reclassificação. Cara, deve ser uma delícia, hein?
Você tá ali naquela assim, ó. E agora eu vou ter que voltar pro Mini. Uma delícia não, horrível, né? Não, horrível. calma. Então, é horrível. E aí chega aquele momento que você fala assim, vou voltar pro Mini. Aí do nada, uma vaga aqui pra você. Deve ter sido loucura isso, né? Então, eu tinha voltado a fazer o Mini. Verdade, eu esqueci disso, ele tinha voltado. Agora que eu mesmo? lembrei. Eu É verdade, fiz ele fez 2 semanas. Ele tinha voltado. Caraca. Já tava desacreditado da Que bom, classificação. cara, que deu certo, cara. Pô, de verdade. Fico muito feliz. Pô, que maneiro. Cara, Sabe, isso é o porque famoso Natal adiantado. Veio antes da o hora. alívio absurdo, né, cara? Eu lembro disso, verdade. Putz, eu tinha esquecido. Muita coisa, muita informação. Pô, André, quero agradecer por ter participado. De verdade, ter compartilhado a história com a gente. Com certeza, seus futuros calouros que vão estar na Medicina UERJ ano que vem vão poder se inspirar na tua história. Queria pedir para você deixar uma mensagem para eles ali, olhando para aquela câmera. Essa aqui. A minha mensagem é: não tem modelo de estudo certo. Eu falei isso no meu depoimento que eu postaram lá no Instagram. E é o que eu confirmo e é a minha filosofia. Não tem modelo certo. Ao longo do ano passado, em todos os simulados, em todas as orientações dos professores, eu mudei os meus modelos de estudo. E foi o modelo de estudo que eu achei melhor para mim, que é o que eu compartilhei aqui com eles, que foi o que me aprovou. Então, assim, não acho que o que eu estou falando aqui, o que eu fiz, é o certo. Faça o que for melhor para você, que é o que vai te ajudar, que é o que vai deixar mais perto da sua aprovação, que é o que me deixou. Caraca, que mensagem forte. Depois firme. desse bate-papo, André, a gente quer te convidar a deixar a medicina e trabalhar com a gente no curso Mini, orientando alunos. Pelo amor de Deus. Muito bom, cara. Mas o André, no final das contas, ele absorveu, né, o que a gente conversa com eles. Enfim, já veio com as ideias anteriores dele, juntou com as nossas. Mas é isso, não tem regra para estudar. No final das contas, o tempo inteiro, o que ele estava fazendo? Estudando, se preparando. Pega um projeto UERJ, eu já tenho um desempenho bom em matemática, dá uma priorizada no resto, e por aí foi equilibrando os pratos e chegou lá, graças a Deus. Muito merecedor. Parabéns, cara. E agora a gente queria prestar uma homenagem para você. Você está no arquivo confidencial. André, parabéns pela sua conquista. Eu sei o quanto você queria isso, o quanto você estudou, o quanto você se dedicou. E você conseguiu conquistar o seu sonho de passar para uma faculdade pública, passar para a UERJ. E tenho certeza que você vai se tornar um médico incrível, maravilhoso e vai ajudar muitas pessoas. Eu te amo muito e vou estar sempre aqui para o que você precisar. Um beijo. Parabéns, André, por ter passado na Faculdade de Medicina da UERJ. Que você seja muito feliz nessa profissão. É o desejo de vovó Ana, que te ama muito. Beijo. Neto querido, você é uma pessoa muito inteligente e determinada. Tenho certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos. Um beijo, estarei sempre com você. Agora é oficial, meu menino, meu futuro médico. O que dizer dessa conquista, André? Um ano dedicado aos estudos? Não é só isso. Quem te conhece, que sabe, né, meu filho? Sempre preocupado com os mínimos detalhes, dedicado. Com 5 anos, chorava se chegasse atrasado no colégio MOP. Com 7 anos, chorava se ficasse com a medalha de prata no judô, queria de ouro. E quando entrou para o Colégio São Bento, sempre o primeiro aluno, recebendo a menção honrosa. Então, meu filho, essa sua conquista, que eu tenho muita honra de anunciar para todos, que hoje você é estudante de medicina da UERJ, foi de um longo período de dedicação aos estudos, de compromisso, de responsabilidade. E hoje você está colhendo exatamente o que você plantou. E a sua mãe tem muito orgulho de você e quer agora, nesse vídeo, te dizer que você é a pessoa mais importante da minha vida e que essa profissão que você escolheu é muito linda e que Deus te abençoe muito nesse seu caminho e pode contar sempre com a sua mãe, hoje e sempre. Te amo, André. Bem, o André sempre foi um cara muito estudioso, ele é um cara muito empenhado, muito dedicado, se esforça mesmo, quando ele bota alguma coisa na frente, um objetivo na frente, ele corre atrás, ele faz o melhor dele, porque ele quer ser o melhor. E ele é um cara que se interessa por tudo, gosta de aprender, gosta de informação. E nós demos a ferramenta, mas o mérito é todo dele. E, com certeza vai ser um grande profissional e uma grande pessoa. Essa era uma homenagem que a gente queria prestar a você, cara. Obrigado por fazer parte da história do Mini. Obrigado por permitir que a gente fizesse parte da sua história. Agradecer a sua família também. E foi uma oportunidade isso aí. Obrigado, André. Foi muito bom conviver com você
1 ano e 2 semanas, quando ele foi reclassificado, a mãe dele falou um negócio ali muito bacana, que a preparação dele não é de agora. Isso é importante. Poxa, isso foi muito legal, Essa percepção é muito bacana. Muita gente que chega aqui e fala assim, eu tive uma trajetória escolar muito boa, sempre fui bom aluno, não sei o que, blá, blá. E isso faz parte, com certeza, da sua aprovação, porque não foi de agora que você começou, não foi ano passado, né? Com 5 anos chorando que estava chegando atrasado. Enquanto isso, eu chorando porque eu não queria ir para a escola. Por aí, parabéns, querido. A gente ficou muito feliz com sua conquista. Você mereceu. Só tenho a agradecer a todos vocês, ao curso Mini, aos meus familiares, amigos, todo mundo que me apoiou, todo mundo que fez com que esse sonho, que era um sonho de verdade, se tornasse realidade. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Pô, parabéns, sonho mesmo, que ele falou que queria desde pequenininho. Pô, muito legal isso. Legal, muito bom. Rapaziada, esse foi mais uma anamnese da aprovação. Já sabe, né? Deixa seu like aí, deixa um comentário parabenizando nosso amigo André e compartilha com alguém que tá precisando assistir esse vídeo. Um abraço e o Mini somos nós. Tá, porra.